Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido aqui pelo canal. Para aqueles que estão assistindo pela primeira vez, quero me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado. Trabalhamos aqui em Portugal com processos de orientação para retirada de vistos, para emissão de vistos consulares, para legalização daqueles que já estão em Portugal e uma série de outros serviços que, dentro do possível, tentamos executar e tentamos também levar para vocês todas as informações que são necessárias para a orientação no seu processo de vinda a Portugal. Afinal de contas, é um processo que requer a observância de muitos detalhes. Para quê? Para que no final você não se arrependa. Ou ainda, não é nem só se arrepender, mas sim ter entraves, ter partes de um processo que podem lhe complicar o futuro. Podem lhe complicar, inclusive, a legalização. Então, processo de mudança de país, de imigração, é uma coisa muito séria e deve ser assim tratada com todo cuidado para não haver problemas. Muito bem. No vídeo de hoje, nós vamos falar de mais uma das regrinhas que foi imposta pelo Estado português e que se faz necessária, segundo o próprio decreto-lei, que foi publicado no Diário da República no dia 30 de novembro, ele passa a valer, esta regra passa a valer 10 dias após a publicação. Portanto, se foi publicado no dia 30 do 11, a partir do dia 10 de dezembro, esta regra passa a ser exigida daquelas pessoas que entrem em Portugal, quer que seja por meio marítimo, por meio aéreo ou até pelos meios terrestres. Mas, enfim, vamos depois mostrar exatamente para vocês o que é. Primeiro, nós temos que saber que, novamente, estamos numa situação de calamidade. Foram já divulgados vários despachos, vários regulamentos que regulam toda a entrada, como deve entrar, quem não pode entrar. Já saiu aquele glorioso despacho que nos traz as informações dos países que podem e não podem. Neste momento ainda os brasileiros, ou seja, os voos oriundos do Brasil, não é os brasileiros, sim os voos oriundos do Brasil. Porque você pode ter outra nacionalidade, mas uma vez que o seu voo passou pelo Brasil, também ainda podem entrar em Portugal. Assim como os voos dos Estados Unidos e os voos que venham do Reino Unido. Mas, como diz aquele despacho, isto pode ser alterado a qualquer momento. Para melhor ou para pior. Melhor se mais países puderem entrar. E pior, se aqueles que ainda podem, e dentre eles estão os voos oriundos do Brasil, sejam então impedidos de voar. A TAP já anunciou que cancelou mais de 100 e tantos voos em razão das medidas já adotadas pelo Estado português e da situação de calamidade na qual o Estado português continental se encontra. 100 e tantos voos não é pouca coisa, não é? Então a TAP já está sentindo o que é a redução e a adoção das medidas agora impostas. Pois bem, sobre este tema nós vamos hoje acrescentar para vocês o Decreto-Lei 105A/2021, publicado no Diário da República aqui de Portugal, no Diário da República Eletrônico, no dia 30 de novembro de 2021, na série 1, páginas 2 a 5. Eu vou colocar na tela, vou depois também deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, o link para que possam acessar este documento com os devidos destaques que nós estamos fazendo aqui, para que vocês tenham acesso a isso e para que vocês possam fazer uma leitura com toda a calma do que está colocado neste decreto-lei. E que passa, como digo, a vigorar a partir do dia 10 de dezembro. Este decreto-lei estabelece o regime do formulário de localização de passageiro. FLP, Formulário de Localização de Passageiros. Tirando aqui a parte de introdução, que são todos os fundamentos, o que deu origem, sim, as justificativas para que este decreto-lei fosse emitido e fosse publicado e levado à aplicação, nós vamos diretamente para os artigos que tratam do assunto.
Nos termos da linha A do número 1 do artigo 198 da Constituição, o governo decreta o seguinte. Artigo 1º. Objeto. O presente decreto-lei estabelece o regime de implementação do formulário de localização de passageiros denominado a nível da União Europeia Passenger Locator Form, ou seja, o PLF. Artigo 2º. Preenchimento do Passenger Locator Form. É obrigatório o preenchimento do PLF, ou, se traduzirmos isto para o português, né, do formulário de localização de passageiros, aqui mudam duas letrinhas, mas o documento não muda, o documento é o mesmo, portanto, é obrigatório o preenchimento deste documento pelos passageiros dos voos com destinos ou escala em Portugal continental. Portanto, todos os passageiros que adentrem em Portugal continental a partir do dia 10 de dezembro devem preencher este formulário. Pelos passageiros de navios de cruzeiro que atracam nos terminais localizados em território de Portugal continental. Portanto, não só o aéreo, também o marítimo. O PFL encontra-se disponível nas línguas portuguesa e inglesa no portal Clean and Safe, gerido pelo Instituto do Turismo de Portugal, o IP, Turismo de Portugal IP, disponível em https://pt/passenger-locator-cart. Eu vou também deixar depois para vocês aqui este link para que vocês tenham acesso diretamente a ele e assim facilita, né, a localização deste documento. O formulário deve ser preenchido eletronicamente. No caso de viagens aéreas, vejam o detalhe, ele deve ser preenchido eletronicamente, portanto você tem que ter acesso à internet. No caso de viagens aéreas, após a realização do check-in e antes da hora do embarque. Portanto, você vai ao guichê da companhia aérea, você faz o check-in, preenche o formulário e antes de embarcar, ele já deve estar preenchido. Portanto, você tem ali aquele tempo. Por quê? A companhia aérea precisa fazer a checagem, evidentemente, se você está em condições, se você está apto a viajar para Portugal. Teste Covid, documentos e tudo mais. Resolvido isso, então você está autorizado. Então você fez o check-in. Agora, feito isto, é que você vai preencher então o formulário, porque nada adianta você fazer o preenchimento do formulário se não tiver ainda os dados do check-in, porque você não sabe exatamente os detalhes que ali constam. Então, neste formulário você vai ter que preencher alguns campos que até vão depender do check-in. Por esse motivo, isso é feito desta forma. No caso de viagens aéreas. No caso das viagens marítimas, nas 96 horas anteriores à hora prevista da chegada a Portugal continental. Portanto, você ainda está navegando e durante este período você deve preencher este formulário. Notem mais uma vez, é preenchido, como diz aqui o número 3, eletronicamente. A submissão eletrônica do formulário completo gera um código, um QR Code individualizado, que o passageiro deve exibir em formato digital ou em papel, portanto você pode imprimi-lo também, às entidades competentes, sendo enviado um comprovativo de preenchimento para o endereço eletrônico indicado no formulário. Portanto, quando você preenche, finaliza, ele emite um e-mail e ele gera um QR Code. Artigo 3º. Deveres de informação e de atendimento assistido. Os passageiros devem ser informados da obrigatoriedade de preenchimento do formulário, designadamente através das seguintes modalidades, conforme aplicável. Nos sítios da internet e nos postos de atendimento ou venda ao público das companhias aéreas ou dos navios de cruzeiro. Portanto, é obrigação da companhia aérea lhe informar, inclusive, antes de fazer o check-in, portanto, já na página das companhias aéreas isso deveria estar exposto, deveria estar publicado, de que para determinado destino você precisa deste documento, no caso aqui estamos falando de Portugal, e também as companhias que trabalham com os cruzeiros marítimos também deverão fazê-lo da mesma forma. Nos postos de atendimento existentes nos aeródromos nacionais com transporte aéreo comercial de passageiros, portanto, os que estão em Portugal, tá, e que
fazem o transporte comercial também devem informá-lo. No momento da confirmação da reserva de bilhete pela companhia aérea ou do navio de cruzeiro. Então você fez a compra, fez a reserva, isto deve ser informado. É obrigação da companhia aérea. No momento da realização do check-in eletrônico ou presencial pela companhia aérea ou de navio de cruzeiros. Então tem aqui várias alternativas na reserva, no momento do check-in, tá? E isto deve ser informado. Ou até antes, já deveria estar no site das empresas aéreas. Número 2, o acesso ao portal Clean and Safe pode ser efetuado nos locais previstos nas alíneas A e B do número anterior, devendo aí ser prestado atendimento assistido no preenchimento do formulário e disponibilizada a versão impressa do comprovativo de preenchimento aos passageiros que o solicitem. Número 4, controle e verificação. As companhias aéreas devem garantir que todos os passageiros que embarquem com destino ou escala em Portugal continental disponham, em formato digital ou em papel, do comprovativo de preenchimento do formulário e impedir o embarque àqueles que não o apresentem, sem prejuízo de verificação aleatória, à chegada a território nacional por parte das autoridades policiais competentes. Portanto, primeiro filtro é da companhia aérea no momento do embarque. Segundo filtro, aleatório, ocorre quando da chegada em Portugal. Se você, por um acaso, entrou na aeronave, fez o embarque, não tem o documento, porque a companhia aérea falhou, e for pego em Portugal sem o formulário, você terá problemas. Certamente será objeto de coima por parte dos agentes competentes. Número 2, no caso de viagens marítimas, a verificação prevista no número anterior é efetuada pelos armadores de navios e cruzeiros ou respectivos representantes legais como condição de desembarque dos passageiros em Portugal continental, sem prejuízo da verificação aleatória na livre prática do navio, à chegada a território nacional por parte das autoridades policiais competentes. Portanto, o navio de cruzeiro encostou em Lisboa. Para desembarcar, você precisa apresentar para o próprio armador. É o pessoal da própria nave, portanto, do próprio navio de cruzeiros, que deve fazer esse filtro. E não pense que, se não tiver, você pode ficar tranquilo, porque, mais uma vez, as autoridades portuguesas, já em território português, poderão lhe pedir este documento. Para efeitos do disposto nos números anteriores, a verificação é efetuada através da aplicação móvel própria para a leitura do respectivo QR Code, podendo este ser exibido em formato digital ou em papel. Subsidiariamente, a leitura do código QR, através da aplicação móvel própria referida no número anterior, a verificação pode ser feita manualmente, através dos dados constantes do formulário, independentemente do suporte em que este for exibido. Artigo 5º. Regime contraordenacional. O incumprimento das obrigações de apresentação e de verificação previstas no presente decreto-lei constitui contraordenação nos termos e para os efeitos da linha Q do artigo 2º e do número 2 do artigo 3º do decreto-lei 28b/2020, de 26 de junho, na sua atual redação. Portanto, se você não apresentar o documento, seja ele preenchido em forma digital, seja em forma de papel, você será multado, vai receber uma coima, uma contraordenação por parte das autoridades portuguesas. Artigo 6º vai falar da proteção dos dados pessoais que constam destes formulários, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o artigo 7º, que fala da colaboração na investigação epidemiológica, e no artigo 8º, então, nós vamos encontrar aquilo que importou, que importa e que nós já falamos antes, que é a entrada em vigor. O presente decreto-lei entra em vigor no 10º dia útil após a sua publicação. Portanto, não é dia 10, eu me enganei aqui. Então, nós vamos lá. 10 dias úteis, não corridos, úteis. Então, nós vamos ganhar um pouco de tempo. Tá? Feito isto, anunciado isto, é mais uma das regras e certamente virão outras. Portanto, fique atento. Se você vem para Portugal nos próximos dias, fique atento às regras que estão sendo implementadas pelo Estado português. Verifique nos sites das companhias aéreas, consulte as companhias aéreas, mande pergunta, mande e-mail,
para que você não tenha problemas no momento da chegada em território português continental. Ok? Só para lembrar, no primeiro dia, após a imposição das primeiras regras, mais de 150 pessoas já foram objeto de contraordenação. Eu vou fazer um vídeo, provavelmente ainda nos próximos dias, mostrando essa matéria que saiu aqui em Portugal, falando das contraordenações. Isto foi no primeiro dia que o CEF informou. Já estamos no segundo, vamos para o terceiro, e isto vai continuar porque muitos ainda não estão informados ou estão desinformados ou realmente não dão muita importância a isso e acabam sendo objeto de contraordenação. E além destes, 50 e tantas companhias aéreas também já foram objeto de contraordenação. Por quê? Porque deixaram que estes passageiros entrassem em Portugal sem o devido documento, sem o devido certificado, sem o devido atestado de recuperação ou de imunidade com relação ao Covid-19. Então, mais uma vez eu digo, prestem atenção, muito cuidado neste momento que nós estamos retomando. Poderá ter problemas se não cumprir com todas as regras. Ok? Era isso para o nosso vídeo de hoje. Desejo a todos muita sorte, muito sucesso e que possamos nos reencontrar aqui em breve. E mais um detalhe, inscreva-se no canal, dê o like aos nossos vídeos, marque o sininho que daí você não perde nada daquilo que for publicado aqui em nosso canal. No mais, um grande abraço e até breve.